Oi pessoal, aqui é a Lorna, sejam muito bem-vindos à nossa reta final, nossa linha de chegada do evento Em Busca da Estabilidade. Caso você não me conheça, esteja me vendo pela primeira vez, tem duas coisas muito importantes que você precisa saber sobre mim. A primeira é que eu sou psicóloga, com formação em terapia comportamental dialética, e a segunda é que eu fui diagnosticada com transtorno bipolar desde 2015. Na aula 1, eu contei um pouco da minha jornada, e na aula 2, eu comecei a me aprofundar no método que salvou a minha vida de ser uma vida controlada pelos sintomas do transtorno. Como vocês provavelmente já sabem, essa aula foi dada ao vivo ontem, mas a gravação ficou horrível, ficou pavorosa, não tinha como assistir, deu muito eco no áudio. Então eu resolvi regravar a aula para vocês poderem maratonar as aulas 1, 2 e 3 quando vocês quiserem. As gravações vão ficar disponíveis até domingo à noite, às 23h59. Como agora essa é uma aula gravada, eu vou tentar passar os slides para vocês, mas eu não tenho certeza de que eu vou conseguir. Então, se eu não conseguir, me perdoem, mas eu realmente tô dando o melhor que eu posso pra cá pra vocês. Eu sei que se você tá aqui assistindo essa série de aulas, provavelmente o seu maior sonho é se ver livre dos sintomas do transtorno bipolar. E a função de todas essas aulas, inclusive esta aula aqui, é te mostrar que o seu sonho não é impossível. Você pode sim dominar o transtorno bipolar e recuperar o controle da sua vida. E eu tô aqui pra te contar como. Mas antes da gente entrar na aula propriamente dita, eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui comigo. Eu sei que não é fácil você gastar o seu tempo assistindo vídeos, se educando sobre o seu transtorno. Por isso eu quero te agradecer sim pelo seu esforço, pelos seus feedbacks, todos os recados que vocês mandaram para mim a respeito das aulas e também pelas suas dúvidas. Mais tarde, lá pelas 4 horas, eu vou liberar um vídeo respondendo as principais dúvidas que eu recebi através daquele formulário que eu passei ao longo da semana para vocês. Mas enfim, vamos fazer aí uma breve revisão de tudo o que aconteceu nas aulas 1 e 2 para todo mundo se situar e a gente seguir juntos nessa caminhada. Na aula 1, eu demonstrei um método eficaz no tratamento de pessoas com alto grau de comportamento suicida e também com alto grau de descontrole emocional. Esse método, essa abordagem se chama terapia comportamental dialética. Ela foi criada justamente pensando nesses dois temas, suicídio e desregulação emocional, tendo em mente que a maior parte das abordagens praticadas hoje em dia não davam conta do tratamento dessas pessoas com esses sintomas. Ela foi uma abordagem criada totalmente na prática, ou seja, ela não te enche de teorias, ela pega um problema e gera uma ou mais soluções para aquele problema desse jeito assim, bem simples, do jeitinho que parece. Na aula 2, eu revelei para vocês a verdadeira face do transtorno, as consequências dos sintomas que eles acabam trazendo para nossa vida no dia a dia. E eu separei esses problemas, essas consequências, em 3. O primeiro sendo uma baixa tolerância ao estresse, ou seja, pouca resiliência. O segundo sendo problemas de descontrole e desequilíbrio emocional. E o terceiro, problemas dentro de relacionamentos, relacionamentos que não são saudáveis. Se você for olhar no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, você não vai encontrar esses 3 itens como sintomas do transtorno bipolar, porque eles não são sintomas. Eu ressalto para você, eles são consequências. Os sintomas, as crises e tudo mais, elas vão ser controladas através da medicação, enquanto que essas consequências é o que você vai trabalhar na sua terapia ou no próprio treinamento de habilidades. Por quê? Essas consequências, elas têm interligação com as suas experiências de vida e com a sua personalidade. E isso são coisas que medicação nenhuma no mundo consegue mudar, consegue alterar. Em outras palavras, o transtorno bipolar tem uma origem biológica, Ela tem uma origem nos nossos neurotransmissores, na nossa bioquímica. Porém, ele tem seus reflexos no nosso psicológico. E eu, como psicóloga, estou aqui para te falar de atitudes, soluções que você pode trazer para esses problemas psicológicos.
Mas a parte biológica, de fato, você só conseguirá trabalhar através da medicação. Por isso, a medicação ela é super importante em todas as fases do tratamento. Esses foram os conteúdos das aulas 1 e 2 e agora a gente vai entrar na aula 3, propriamente dita. Há alguns dias atrás, eu fiz um post lá no meu Instagram mostrando o mapa da estabilidade. E esse mapa eu dividi em quatro paradas, né? 4 partes que a gente poderia seguir para chegar até a estabilidade. A nossa linha de partida é o diagnóstico. Muitas vezes a gente se sente mal por ter um diagnóstico, a gente culpa aquele pedaço de papel pelas nossas mazelas, mas isso não faz sentido por um motivo muito simples. Você já tinha um problema muito antes daquele papel ter sido assinado pelo médico. A culpa não é do diagnóstico, o problema já existia. O diagnóstico apenas te sinalizou qual era esse problema. E o diagnóstico nos traz um benefício gigantesco, que é o poder do tratamento daquela patologia, daquele problema. Porque se você trata um problema como se você estivesse tratando outra coisa diferente, que não é o problema, você não tem chances de resolver o problema. E quem já foi diagnosticado aqui com depressão antes de ser diagnosticado como bipolar, sabe muito bem do que eu tô falando. Eu já fui diagnosticado com depressão antes de descobrirem que eu era bipolar. E eu fiz 3 anos de tratamento para a depressão, que não fazia diferença nenhuma na minha vida, porque eu não tinha depressão. Então o diagnóstico, ele traz muito poder para as nossas mãos. Apesar de a princípio parecer algo ruim, ele não é. Ele é só o começo da nossa jornada. A segunda parada no mapa da estabilidade é o processamento da informação. Aqui é quando a gente descobre tudo que a gente precisa realmente saber sobre o transtorno bipolar e vai processar essa informação no nosso coraçãozinho, né? No caso, no nosso cérebro, mas vocês entenderam. A segunda parada é a aceitação tanto do transtorno quanto das consequências a respeito dele. Na aula de hoje, a gente vai entender qual é a verdadeira importância da aceitação nessa história toda. E por fim, a nossa linha de chegada é a mudança, um momento em que a gente aprende estratégias para mudar. Porque raciocina comigo. A medicação é um componente que vai alterar a sua neuroquímica para que o seu cérebro funcione o mais próximo possível do cérebro de uma pessoa que não tem transtorno bipolar. Ou seja, ela vai te tirar sim das crises de mania, vai te tirar das crises de depressão e vai te deixar no estado de eutimia. A eutimia é como se fosse uma fase da bipolaridade, mas que é muito pouco falada, porque nela a gente não tem sintoma nenhum. Ou seja, nela a única coisa que nos controla de fato somos nós mesmos, e não qualquer outra alteração provocada pelo transtorno. Estar estável significa estar em eutimia durante um bom período de tempo. Só que de nada me adianta eu não ter sintomas se eu não souber o que fazer naquela hora. Lembra aquilo que eu falei sobre o impacto das nossas experiências de vida e da nossa personalidade dentro dos nossos problemas? Era exatamente disso que eu estava falando. Durante a eutimia, a gente é guiado por essas experiências e pela nossa personalidade. E muitas vezes essas experiências nos trouxeram traumas que fazem a gente se comportar de formas que não são saudáveis. Então de nada me adianta eu estar em eutimia se eu não conseguir aprender novos comportamentos mais saudáveis para aquele momento. Lá na aula 1 eu expliquei como a medicação funcionou para mim, né? Como ela me deu tempo para pensar. Mas se eu não tivesse aprendido novas estratégias, novos comportamentos, situações mais saudáveis, dificilmente isso teria feito alguma diferença na minha vida, porque eu ia continuar sendo surtada, não conseguindo resolver as minhas coisas, brigando com as pessoas sem necessidade, porque essa era a forma que eu sabia me comportar. Então a estabilidade vem não somente da eutimia, mas do que você escolhe fazer com ela. E quando a gente fala sobre estratégias, comportamentos saudáveis, a gente consegue aplicar eles também enquanto a gente não estabiliza neuroquimicamente falando. Ou seja, eu consigo aplicar essas estratégias quando eu estou em mania, quando eu estou em depressão, também. Então, de certa forma, são estratégias que se tornam paliativos enquanto você não encontra o seu tratamento medicamentoso adequado, mas que também te rendem frutos depois que esse tratamento for encontrado. Então, afinal, do que se trata a estabilidade? A estabilidade é um estado em que você está no controle de tudo o que acontece na sua vida. Não tudo, literalmente, porque tem coisas que a gente não controla, né? Por exemplo, chuva. Eu não tenho como dizer, ei céu, para de chover.
Vocês entenderam? Mas os seus comportamentos ficam sob o controle das suas decisões. E eu separei aqui algumas consequências comuns que a gente tem desses períodos de estabilidade. Então, a primeira é você se permitir vivenciar suas emoções sem ter o medo de perder o controle sobre elas. Lá na aula 2, eu comentei com vocês como o medo de sentir emoções, a inibição emocional, na verdade é muito mais prejudicial para o nosso autocontrole do que expressar as nossas emoções. Só que quando a gente está em crise, essas emoções podem acabar transbordando de um jeito ou de outro. Então, trazendo para uma nova realidade, a realidade da eutimia, a estabilidade nos permite conviver com essas emoções em paz, como deveria ser desde o começo. Outra parte importante que a estabilidade também garante é que a gente possa conviver com os nossos passados, com os nossos traumas, sem permitir que eles nos aterrorizem, ou seja, ela nos permite enxergar esses traumas por um novo ângulo. E você não vai esquecer tudo que você viveu, as coisas que traumatizaram você, mas você vai poder olhar para aquilo e depois olhar para si mesmo e dizer: cara, não dói tanto assim. Foi terrível? Foi, mas hoje não dói tanto assim. Uma outra consequência de você poder estar estável e também lidar com esses traumas da forma mais saudável possível é você poder construir uma vida que vale a pena, uma vida que faz sentido para você. Ou seja, retraçar aonde você quer chegar com a sua vida, o que te dá prazer nela. Antes de ter um perfil para falar sobre transtorno bipolar, eu falava sobre relacionamentos. Uma coisa que me motivava muito era que, para mim, você não pode ter uma vida que vale a pena se você não tiver com quem compartilhar essa vida. Acho que eu não falei sobre isso na aula 1 quando eu contei a minha história, mas o fato de verdade verdadeira é que eu só fui procurar tratamento porque eu percebi que eu tinha um relacionamento muito tóxico com meu namorado e que eu fazia muito mal pra ele. Hoje eu ainda tenho o mesmo namorado, só que o nosso relacionamento é completamente diferente. Porque de fato pra mim não fazia sentido eu ter uma vida estável, uma vida razoável, se eu não tivesse com quem compartilhar essa vida, se os meus amigos não confiavam em mim, se a minha família não me entendia. Então sim, ter relacionamentos saudáveis também é uma consequência da estabilidade. Além dos relacionamentos, é claro, a gente pode desenvolver as nossas conquistas profissionais sem a interferência de sintomas do transtorno. Ou seja, sem permitir que os sintomas nos roubem oportunidades de trabalho e de carreira. Mas, para mim, o mais importante de tudo isso, o mais importante do que a estabilidade permite, sem dúvida, é você pensar antes de agir e tomar decisões racionais. E isso é algo que nunca tinha acontecido comigo antes do meu tratamento. Quando eu falo tratamento, eu tô me referindo sim ao meu tratamento medicamentoso e também à terapia comportamental dialética, porque os dois começaram ao mesmo tempo, no mesmo mês praticamente. Então eu não consigo separar uma coisa da outra. Mas é exatamente como eu falei na primeira aula, a medicação me deu tempo para pensar e a terapia comportamental dialética me deu estratégias para pensar e agir. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Como isso é possível? Para te explicar como isso é possível, eu preciso te explicar o significado da palavra dialética. Essa é uma palavra que a gente utiliza para nos referir ao equilíbrio entre forças opostas. E para que você entenda isso, eu quero que você feche os seus olhos agora e se imagine no topo de uma montanha bem alta, tão alta que quando você olha para baixo, você só encontra o abismo. Você só enxerga a neblina. É como se não tivesse nada ao seu redor e você estivesse isolado ali no topo daquela montanha. Mesmo que você nem saiba como você foi parar lá. Agora eu quero que você olhe pra frente. Ainda de olhos fechados, né? Figurativamente falando. Olhe pra frente e perceba que um pouco distante do lugar onde você tá, existe uma outra montanha. Você consegue enxergar essa outra montanha. Você ainda não sabe como sair daquele isolamento, daquela solidão. Entre uma montanha e outra, existe uma corda bamba. E a única saída para você passar de uma montanha para outra é através dessa corda. E para te ajudar a atravessar, você vai ter uma vara. Essa vara representa a dialética. De um lado, a gente tem estratégias de aceitação e do outro lado, a gente tem estratégias de mudança. Para atravessar essa corda bamba com a tua vara da dialética, você vai precisar de uma dose muito grande de equilíbrio, para que você não se distraia, não perca o balanço e acabe caindo aí no meio desse abismo.
Essa é uma historinha que eu criei para falar sobre o transtorno bipolar. O transtorno é como essa montanha. A gente não sabe como chegou ali, não tem ninguém para acompanhar a gente, mas a gente sabe que existe uma outra vida do outro lado. O problema é que para alcançar essa outra vida, que representa o seu futuro, que é cheio de sentido e que pode ser prazerosa para você, você precisa de muito equilíbrio para atravessar sem cair, sem morrer. E isso é muito literal na nossa vida, né? Não só pelo nosso comportamento de suicídio, mas também pelos nossos comportamentos impulsivos, que acabam metendo a gente em situações muito perigosas. A vara, a dialética, ela tem o objetivo de criar esse equilíbrio para que você possa atravessar, utilizando estratégias de aceitação e estratégias de mudança. Mas para tudo que a gente for conversar dentro da terapia comportamental dialética, essa vara vai estar presente. Às vezes ela vai estar representando outras coisas que não é aceitação e mudança, mas o nosso centro é isso, né? O que a gente vai falar na aula de hoje é isso. A dialética, ela nos mantém longe dos extremos, mas para muitas pessoas ela não vem naturalmente. Para a maioria das pessoas, na verdade, ser dialético, ser equilibrado, exige um puta esforço. E pensando nisso, existem dois princípios centrais para que a dialética aconteça, né? Venha a acontecer com mais facilidade na nossa vida. O primeiro princípio é que o universo está repleto de opostos. Para onde você olha, você encontra um oposto. E para conhecer um lado da moeda, você também precisa conhecer o outro lado. Um exemplo clássico disso é que você só pode entender o que é uma sombra quando você entende o que significa luz, o que significa o lado iluminado. Porque se você está num quarto escuro, se você desliga todas as luzes, fecha as cortinas e tudo mais, você não tem sombra de nada, você tem o que a física chama de penumbra. Mas se você tiver uma única fonte de luz, ou mais, é claro, você pode sim projetar essa sombra. Então, os opostos dependem uns dos outros. A questão é que quando a gente consegue enxergar e compreender os opostos, a gente tem a possibilidade de criar um terceiro caminho, que a gente vai chamar de caminho do meio, que é a fusão entre esses dois opostos. Esse caminho do meio nos permite enxergar além de tudo que já aconteceu nas nossas vidas. Ele nos permite ver um futuro que seja minimamente bom. Alguns exemplos de opostos em que a gente pode aplicar a dialética, né, além da luz e a sombra, são, por exemplo, o equilíbrio entre a mente emocional e a mente racional. As duas têm sua importância, têm a sua função, mas se eu for 100% racional, eu me torno uma pessoa sem empatia, uma pessoa calculista, às vezes até manipuladora. E se eu for 100% emocional, eu acabo me tornando uma pessoa mais vulnerável, que tem dificuldade em tomar decisões e tem dificuldade até de se comunicar. Ou seja, os dois são importantes e a melhor forma da gente colocar isso em prática é através do caminho do meio, criando um terceiro caminho de sabedoria para a gente intercalar entre a mente racional e a mente emocional. E sempre que eu falar dessa forma, caminho do meio, imagine aí a sua corda bamba e você segurando uma vara. Eu não vou usar 50% da razão, 50% da emoção. Não, eu vou equilibrar as duas coisas ao mesmo tempo, porque ambas têm a mesma importância. Um outro exemplo muito clássico de equilíbrio entre opostos pode ser você ser uma pessoa independente e ainda assim precisar de ajuda de vez em quando. Ou então, você estar sozinho, você gostar de estar sozinho, mas às vezes você ainda vai querer sair com seus amigos, porque nós vivemos em sociedade. E até mesmo o contrário, né? Às vezes a gente está cercado por uma multidão e ao mesmo tempo está se sentindo sozinho, solitário. Os opostos estão em todos os lugares. Outro princípio fundamental para a gente praticar a dialética é saber que a mudança é a única certeza e que quando o ambiente muda, eu mudo junto com ele. E agora que a gente vai começar a entrar na história da aceitação. Porque a primeira coisa que a gente precisa aceitar é que o universo muda o tempo todo. Só nesses minutos que eu tô aqui falando com vocês, tudo já mudou ao meu redor. As nuvens já mudaram de lugar, carros já passaram na minha rua, meu vizinho tá martelando alguma coisa lá em cima, tem gente passeando com os cachorros, N coisas. Nada mais é igual ao que era quando eu comecei a gravar esse vídeo. A dialética nos ajuda a aceitar radicalmente essas mudanças. E a capacidade de aceitação é o que nos torna flexíveis.
A flexibilidade nos ajuda a passar pelos momentos de dor sem piorar a situação e sem criar bolas de neve. Então, quando o ambiente muda, ele provoca mudanças em mim e em você. Quando nós aceitamos essa mudança, nós somos capazes também de mudar o ambiente. A gente ganha poder sobre isso. E assim, a vida inteira se torna uma grande troca. Se você assistiu a aula de ontem, você já sabe que as emoções são o intermediário entre essas trocas. Elas são o leva e traz, né? Elas são fofoqueiras, elas fazem a gente se comunicar com o mundo e o mundo se comunicar com a gente. Nem sempre essa troca e essa emoção vão ser positivas, às vezes elas vão ser negativas. E às vezes a gente não vai ter nenhum controle sobre isso, mas a gente tem controle sim sobre a nossa reação e a forma como a gente provoca mudanças no ambiente. Talvez até aqui você não tenha tido muito controle sobre as suas reações, mas você pode sim ter. E a gente vai começar a desenvolver esse controle afiando a nossa postura dialética. Então, já que tudo muda, abrace a mudança. Abraçar a mudança é uma forma, uma frase que a gente usa para descrever a aceitação radical. A aceitação radical não é uma aceitação qualquer. Às vezes fica parecendo que aceitar significa a gente abrir mão de alguma coisa, né? É a gente engolir sapo. E a aceitação radical tem uma proposta justamente o contrário dessa. Ela não tem uma postura passiva, ela tem uma postura ativa. Então, aceitar radicalmente significa você aceitar com toda a sua mente, todo o seu coração e todo o seu ser. Por exemplo, se eu aceito o meu diagnóstico, eu tô consciente de que as coisas vão ter que mudar, que eu vou ter que dormir cedo, que eu não vou poder ficar bebendo álcool, que eu preciso tomar a minha medicação. Isso é inevitável, por mais que seja doloroso e talvez não seja o que você planejou para você mesmo. Mas se você não aceita que você precisa fazer o seu tratamento direitinho, você automaticamente está desistindo, você está entregando os pontos. Porque a partir do momento que você não aceita, você só tem um caminho, aqui dentro desse exemplo, né? Que é piorar, que é agravar o seu estado. Aceitar radicalmente é assumir os fatos. É se abrir para admitir e experimentar a realidade como ela é. E o grande pulo do gato da aceitação radical é que ao experimentar essa realidade, você tem condições de encontrar uma forma de mudar ela a seu favor. Eu tenho um bom exemplo que aconteceu comigo recentemente sobre aceitação radical. Minha mãe mora no Amapá e eu moro em Curitiba, então a gente mora muito longe uma da outra e a gente se vê muito de vez em quando. No ano passado, em 2021, ela veio me visitar pro meu aniversário e ela acabou ficando na casa da minha prima. Minha prima também mora aqui, mas na época ela estava aqui há 2 meses, eu acho. Então ela não conhecia muita coisa, sem falar que ela é uma adolescente. Então já viu aí a situação, né? Mas enfim, ela ficou na casa da minha prima, que é do outro lado da cidade da minha casa. Eu fui pra lá de tarde pra gente fazer um bolo e aí a gente voltou pra minha casa pra comemorar ali a festinha, né? Uma festinha pra 4 pessoas, mas tudo bem. No fim da noite, eu coloquei elas dentro de um Uber e mandei pra casa da minha prima de volta. Só que chegando lá, minha mãe me liga e me diz que eles não estão encontrando a chave. E eu, como a pessoa estranha que sou, né, não quis admitir que, na verdade, a última pessoa a ter fechado a porta fui eu. Eu sabia disso, mas eu não queria admitir. Então a gente começou a procurar a chave, né? E eu dizendo que não fui eu, que a culpa não era minha, que não tinha nada a ver com aquilo. Começamos a procurar a chave, procuramos no estacionamento, no carro, na frente do portão, procuramos na casa, procuramos em tudo que era canto. Elas continuaram procurando lá na casa da minha prima, mas não acharam. Nisso já tinha se passado uns 30, 40 minutos. E nesse dia estava muito frio em Curitiba, elas estavam trancadas pro lado de fora. E eu percebi que estava chegando ali o momento em que eu ia ter que tomar uma decisão, aceitar que a culpa era minha e que eu tinha que resolver o problema. Então, naquele momento, eu decidi ligar para um chaveiro para ver, enfim, né, como fazer, como que ele poderia abrir a casa. Vocês já sabem, chaveiro de 24 horas é uma fortuna, né? Mas que outras opções eu tinha? Eu poderia mandá-las para um hotel, provavelmente seria mais caro do que um chaveiro. Eu poderia continuar negando o meu erro e deixar ela lá pro lado de fora. Dentro daquele momento, eu aceitei a realidade e comecei a procurar por soluções. E a solução que me pareceu mais aceitável foi, de fato, chamar o chaveiro.
Mas a gente continuou procurando a chave enquanto o cara estava a caminho. E nisso a gente acabou encontrando a chave e viveram felizes para sempre, né? Mas óbvio que a partir do momento em que eu falei que fui eu e que eu sabia que tinha sido eu, as pessoas ficaram claramente enchendo o meu saco, né? Porque eu realmente sou uma pessoa muito distraída. Mas tudo bem. O fato é que se eu não tivesse aceitado radicalmente a situação, eu jamais teria conseguido elaborar um plano para lidar com ela. Quando a gente não aceita a realidade, a gente não aceita os fatos, a gente acaba sim planejando as nossas ações, né, elaborando planos, mas são planos que têm grandes chances de erro. Porque se eu tô criando ele com base numa realidade fantasiosa que não existe, eu não consigo resolver o problema. Por exemplo, se o meu pai tem uma doença muito séria e eu não aceito aquilo, e eu fico na esperança de que as coisas simplesmente vão mudar e não levo ele no médico, não procuro um tratamento, quais as reais chances, sendo bem racional agora, né, não estamos falando da parte espiritual, mas sendo bem racional, quais as chances dele simplesmente melhorar de um dia para o outro? Muito poucas. Tem aquela frase que diz, né, se a vida te der limões, faça uma limonada. Isso também é um exemplo muito legal. Que vamos supor aí que você não gosta de limonada e alguém te deu limões. E a gente vai ver essa situação aí pelas duas óticas. Primeiro, não aceitando, depois praticando a aceitação radical. Então vamos lá. Recebi limões, não gosto de limonada, não aceito aqueles limões e deixo eles lá jogados pela minha casa, põe na geladeira, sei lá, mas é uma coisa que eu sei que eu nunca mais vou olhar, porque eu não aceito que aquilo tá ali. Então eu renego ele. O que vai acontecer com aqueles limões, provavelmente? Eles vão estragar e vão contaminar talvez até outras comidas, sendo que no final das contas eu vou ter que jogar tudo fora de qualquer jeito. Agora, vendo a mesma situação numa perspectiva da aceitação radical, eu posso simplesmente aceitar e jogar os limões fora, eu posso doar os limões para outra pessoa, eu posso espremer os limões e congelar para temperar a comida no futuro, não sei. Eu tenho outras opções do que fazer com aquilo. E não somente fingir que ele não existe. A não aceitação ou a aceitação não radical, ela te deixa com limões podres. Esse é o final da história. Mas a aceitação radical de cara já te deu 3 soluções para um mesmo problema. E é isso que a gente procura quando a gente fala sobre aceitação e mudança. A aceitação radical é a abertura completa aos fatos, à realidade, sem fazer birra ou sem responder com má vontade. Porém, tudo que a gente deve aceitar nessa vida são os fatos e não falsas verdades que a gente coloca na nossa cabeça. O que eu quero dizer com falsas verdades? Essas falsas verdades estão ligadas às nossas distorções de pensamento, porque às vezes a gente tem um fato que nos leva a pensar outra coisa que não é fato e a gente acaba confundindo tudo isso. Por exemplo, eu tenho 5 amigos só, isso é muito pouco. Isso é um fato, você só tem 5 amigos. Então, deve ser porque eu sou muito chata, as pessoas não gostam de conversar comigo. Essa é uma falsa verdade, entende? Eu pego um fato, chego numa conclusão que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser que eu tenha só 5 amigos porque eu sou tímida, sou introvertida, não gosto muito de falar. Pode ser que eu tenha só 5 amigos porque eu já me traumatizei no passado com amizades falsas e eu resolvi me resguardar. Pode ser que eu tenha só 5 amigos, porque eu acabei me afastando de outras pessoas. Pode ter N explicações que não necessariamente são que, eu sou chata. Entende? Um outro exemplo. Meu namorado terminou comigo. Deve ser porque ele perdeu a atração por mim. O namorado terminar comigo é um fato. Ele ter perdido a atração por mim, eu não sei se é um fato, eu só vou saber se eu perguntar, inclusive. Agora eu vou ficar pensando, é porque eu parei de ir na academia, é porque eu engordei uns quilos na quarentena. Você tá fazendo suposições e admitindo aquilo como se fosse verdade, mas não necessariamente é. E para saber se é verdade ou não, a gente precisa fazer uma verificação de evidências. Eu não vou entrar nesse assunto durante essa aula, pra gente não se desviar muito, que a gente está falando de aceitação, não de evidências. Mas você pode criar o teu próprio filtro para verificar se aquilo faz sentido na vida real. Geralmente, quando a gente conversa com outra pessoa, alguém que está de fora, fica um pouco mais fácil também da gente entender se aquela verdade é uma verdadeira verdade ou se é uma falsa verdade. Aceitar não é concordar,
com o que está acontecendo. Eu posso aceitar radicalmente e não concordar. Por exemplo, vamos supor que você tem um filho, cometeu um crime e foi preso. Para eu visitar, ver o meu filho novamente, eu vou precisar ir até a prisão. E para ir até a prisão, eu preciso aceitar que ele foi preso. Mas isso não significa que eu concorde com o estilo de vida que ele criou para ele mesmo. Não significa que eu concorde com o crime. Aceitar também não é você simplesmente aprovar ou você gostar do que está acontecendo. Por exemplo, pode ser que tenham ratos no meu forro, no forro da minha casa. Para chamar uma dedetização, eu vou precisar assumir que existem ratos. E isso não quer dizer que eu goste dos ratos. Aceitar também não é ceder, né? Não é eu abrir mão das minhas escolhas. Por exemplo, comprei algo na internet, comprei uma calça na internet. Quando chegou, eu vi que a calça não servia em mim. Eu posso dizer simplesmente, não aceito, que absurdo, vou entrar com uma ação judicial para, enfim, sei lá, ter o meu dinheiro de volta. Ou você pode simplesmente aceitar e tentar negociar com a loja. Olha, será que eu não posso receber um número maior? Ou vocês não podem cancelar minha compra? Não sei. Entende? Aceitar tá muito além do que você simplesmente dizer sim, senhor e não, senhor. Isso não é aceitar. Ok, Lorna, mas será que aceitar vale a pena com esse mundo tão cruel, a realidade tão difícil que a gente vive? Quando eu falo que a aceitação radical é você aceitar com todo o seu corpo, é exatamente disso que eu tô falando. E pra gente entender melhor do que eu tô falando, eu trouxe um exemplo de uma amiga minha. É minha melhor amiga desde que nós somos crianças. E quando a gente tinha uns 20 e poucos anos, acho que a gente tinha 21 anos, a mãe dela engravidou de novo. E esse bebê, no futuro, né, conforme os anos foram passando, recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro autista. O autismo é um espectro, ou seja, algumas pessoas vão ter mais dificuldades que outras. Algumas pessoas vão ter vidas totalmente normais, funcionais, e outras não vão conseguir ter. Esse irmão da minha amiga, quando ele foi diagnosticado, perceberam que ele tinha baixo funcionamento, ou seja, que ele sempre ia precisar de ajuda pro resto da vida dele para fazer coisas específicas. Por exemplo, ele não conseguiria trabalhar, porque ele não se comunica. Então, quando eles olharam para o futuro daquela criança, sem dúvida nenhuma parecia um futuro muito difícil. Mas vai perguntar para essa minha amiga se ela acha que não valeu a pena ou que ela mudaria a realidade de alguma forma. Gente, a forma como ela fala sobre ele, com tanto amor, com tanto carinho, parece que é filho dela. E sem dúvida nenhuma, a família inteira acolheu aquela criança. Sem dúvida nenhuma, jamais eles mudariam qualquer coisa. Jamais eles diriam, não, é esse filho aqui eu não deveria ter tido, sabe? Ter uma realidade difícil não significa que você não possa tornar ela valorosa, que ela não possa fazer sentido para você. Lá no grupo do WhatsApp, eu enviei para vocês um caderninho, né, um PDF com vários exercícios de aceitação, mas eu queria que vocês soubessem que de onde eles vieram tem muito mais. Esses exercícios que a gente fez na aula de ontem, né, na aula 2 e também agora na aula 3, são os exercícios exatamente nos moldes do treinamento de habilidades em terapia comportamental dialética. E lembra que eu falei na última aula que eu traria uma grande oportunidade para você praticar esse treinamento, colocar ele na sua vida? Pois é, agora eu quero falar com você sobre o último passo no mapa da estabilidade, que é a mudança de fato. E para isso eu quero te apresentar o meu programa de treinamento baseado na terapia comportamental dialética e voltado 100% para os sintomas e consequências do transtorno bipolar. E eu tenho 200% de certeza de que ela vai transformar a sua vida assim como ela transformou a minha. O treinamento de habilidades além do equilíbrio foi projetado com base no treinamento de habilidades em TPT, pensando em solucionar problemas trazidos pelo transtorno bipolar. Nesse treinamento, nós vamos abordar tudo de mais importante sobre a sua bipolaridade, como reduzir o impacto dos episódios, os seus traumas e como eles afetaram a sua vida, estratégias importantes de aceitação radical, diferenciação entre os seus sintomas e a sua personalidade, várias aulas sobre regulação emocional, várias aulas sobre redução do estresse, estratégias importantes para construir uma vida que faz mais sentido e estratégias para salvar os seus relacionamentos, incluindo como estabelecer novas relações e como terminar relações tóxicas e abusivas, se for o caso, né? Durante as aulas gratuitas, eu quis te mostrar que existe uma solução. O problema é que você ainda não tem consciência dela. E a solução, a consciência, não vem em comprimidos. Não vem em estabilizadores de humor e antipsicóticos. Ela vem do conhecimento e da execução, da prática.
É por isso que chama treinamento de habilidades. É que nem treinar na academia. Se você for uma vez por semana, você não vai ficar no shape nunca. Mas se você treinar todos os dias, aí sim o seu objetivo é possível. E não é o conhecimento sobre transtorno bipolar que vai te salvar. É o conhecimento sobre o que fazer com esses sintomas. Não se engane. Através do treinamento, nós vamos trabalhar aquelas oportunidades que você deixou passar por conta do transtorno e garantir que quando novas oportunidades aparecerem, você esteja pronta para lidar com elas, para agarrá-las, atacar de frente aquele medo que eu sei que você tem de nunca melhorar. Dominando novas habilidades, você terá a oportunidade de descobrir o que é viver em equilíbrio, mesmo que você ainda tenha sintomas do transtorno. Iniciar o seu processo de aceitação e entender a diferença entre a sua personalidade e seus sintomas, além de combater os pensamentos suicidas e recuperar o controle das suas emoções, que agravam o seu quadro e interferem nos seus relacionamentos. Para tudo isso, existe um passo a passo simples e comprovado cientificamente, prontos para serem utilizados por você. Somando essas estratégias ao seu tratamento medicamentoso, você finalmente conseguirá recuperar o controle da sua vida de uma vez por todas. E o único motivo pelo qual eu sei de tudo isso não é porque eu vi alguém passando por isso, não é porque eu estudei a minha vida inteira para isso, é porque eu vivi tudo isso. E não foi fácil. Quem dera alguém tivesse me falado que a solução era simples assim, do jeito que eu tô falando para vocês antes. Ok, agora que eu já expliquei como as estratégias funcionam, por que elas funcionam, já argumentei de todas as formas possíveis, só falta você praticar. Será que eu tenho a sua atenção para explicar como o treinamento funciona? Fazendo sua matrícula, você recebe acesso aos módulos gravados para ver e rever como você quiser, a hora que você quiser. O acesso é vitalício, ou seja, você paga uma vez e você tem acesso para sempre, não precisa renovar daqui a um ano. Além disso, você vai poder participar do nosso grupo de apoio no WhatsApp, onde você pode compartilhar os seus desafios e vitórias e também obter dicas de pessoas que passam pelos mesmos problemas que você. Afinal, esse é um grupo fechado para quem tem transtorno bipolar. Então ninguém solta a mão de ninguém. Você também vai ter acesso direto ao meu WhatsApp para tirar dúvidas, conversar, desabafar, o que você quiser. Só não vale me ligar de madrugada, que eu nem vou atender, tá? Agora eu preciso te preparar para discutirmos finanças. Quantos milhões de reais esse treinamento vitalício, com encontros ao vivo, com grupo no WhatsApp, com o WhatsApp da Lorna, será que vai me custar? A essa altura você já sabe que eu sou toda trabalhada nos fatos, né? E o fato é que em qualquer lugar que você for fazer esse treinamento presencial, vai sim custar os olhos da cara, vai custar os seus 2 rins. O treinamento em terapia comportamental dialética, ele é mais caro porque ele promete reduzir o comportamento suicida e, por tabela, reduzir os custos com internação. Então, existe um consenso de que se reduz os custos com a internação, você poderia investir um pouco mais no treinamento. Além do fato de ele ainda ser novidade no Brasil. Então, para você ter noção, se você fosse fazer esse treinamento numa clínica presencial, ele te custaria pelo menos R$3.000. E olha que os treinamentos oferecidos hoje não têm foco na bipolaridade. Então, ainda assim, você não teria os benefícios que você tem no meu treinamento online. Mas aqui comigo, Lorna Alves Online, você pode ter acesso a tudo isso por 12 vezes de R$97, com o material didático incluído. O foco é que você paga em 12 meses, mas o seu acesso é infinito por anos. E os resultados também. Aí eu pulei a melhor parte. Na minha opinião, a melhor parte é o material didático incluso, tá? Brincadeira. A melhor parte é que eu assumo todo o risco financeiro do seu investimento. O que isso significa? Significa que você pode fazer a sua matrícula amanhã e caso você não goste, você pode sair do treinamento e receber o seu dinheiro de volta. Não importa por que motivo. Se você não gostou da minha didática, se você, enfim, não se adaptou de alguma forma, achou que não ia resolver seus problemas, mudou de ideia, não sei. Você pode sair dentro de 15 dias e receber seu reembolso. Então é isso. Em todos esses anos de indústria vital, somente 2 pessoas pediram e receberam seu reembolso.
Então eu também tô te dando essa oportunidade. Acho que dá pra confiar, né? Agora você tem 3 opções: ignorar tudo que eu falei até aqui e continuar na mesma vida de sempre, explodindo com as pessoas que você mais ama, acumulando problemas que te fazem perder a alegria de viver e dependendo exclusivamente de terapias que não te apresentam soluções diretas de curto prazo. Ou você pode tentar aprender essas habilidades sozinho, sem o acompanhamento de quem viveu e reviveu uma história semelhante à sua. Ou, é claro, você pode se inscrever no treinamento a partir de amanhã, dominar a bipolaridade, de quebra ainda melhorar os seus relacionamentos. E se você não se adaptar, você também vai ter a oportunidade de solicitar o seu reimpulso. Agora, se você está pronto para começar a construir uma vida que faz sentido, entra no grupo VIP clicando no botão verde e se prepara que amanhã às 8 vai pegar fogo. Qual a sua opinião sobre o custo-benefício? Considerando o tempo do treinamento ao vivo, o grupo de apoio formado, a disponibilidade da Lorna e que o curso online é vitalício, o custo total é relativamente baixo. O valor entregue em atenção e conteúdo com certeza é muito superior ao preço do curso. Que recado você daria para quem está pensando em entrar no treinamento? A Lorna, o grupo e o treinamento mudaram minha vida completamente. Hoje minha relação com o TAB é bem mais leve do que antes. Tenho certeza de que quem se propõe a fazer o treinamento com seriedade tem um divisor de águas, não só na aceitação e controle do TAB, mas em todos os aspectos da vida. Tenho a impressão de que em certa altura da vida todas as pessoas deveriam passar por algum treinamento semelhante, independente de possuir ou não algum transtorno de humor. Eu tô achando assim que naquela coisa de querer falar, porque a gente sente essa coisa, né? A gente não é acolhida, então a gente vê um grupo que é com pessoas que sentem a mesma coisa que a gente, e todo mundo quer, às vezes, falar de uma vez. Que pode entrar, que vai dar certo, que você vai, tipo assim, você vai descobrir que você é capaz de coisas assim que você realmente pensava que não era. Tipo, as habilidades, os pensamentos que você, tipo, sei lá, que você pensava totalmente diferente, pensava totalmente para baixo, e você pode realmente colocar aquilo em prática mesmo. Mudança de É, perspectiva. é possível mesmo colocar aquelas coisas em prática, mesmo devagarzinho, no nosso tempo, mas é possível sim, você se dando a chance também, né? Você se dando a chance e se permitindo, porque às vezes a gente quer mudar, quer que as coisas mudem, mas a gente não, né? Que só que cai do céu, né? Mas é bom, né? Seria bom, mas é aquela coisa, você se permitindo a um tratamento, porque a gente sofre tanto para ter o diagnóstico, sofre tanto com a aceitação, com os medicamentos, e vale a pena a gente tentar uma coisa que seja boa para a gente. Para mim foi um presente. Eu fico imensamente assim grata e a sua disposição, a sua força também gera tudo isso para a gente também. Obrigada a você. O treinamento e o suporte eu acho que têm sido muito bons porque me deu mais consciência da condição e também sobre como eu posso atuar sobre a condição. Então, ao mesmo tempo que me deu mais autoconsciência, me deu mais empoderamento para atuar, né, para ter uma ação, para não ser uma passiva, né? Isso foi muito bom. Outra coisa que eu também gosto bastante é o fato de abrir portas para um certo grupo de apoio. Então, tu entra em contato com outras pessoas que têm o mesmo transtorno e que têm outras trajetórias, outras perspectivas, que estão aprendendo junto contigo. Então, é um grupo bem legal para trocar ideias e enfim, ter suporte de alguma forma. Então, acho que é bem legal para saber que tu não está sozinho nessa jornada, né? Eu acredito que o custo-benefício é muito bom. Eu acho que vale a pena, porque só o fato de tu ter que estudar, né, fazer as aulas e depois tem a aula presencial, isso te dá uma motivação na semana para aprender e se reconhecer. Então, eu acho que isso é bastante benefício, né? E até tu cria um novo hábito de
de estudar, né? Então, eu comecei a fazer outros cursos que não tem nada a ver com psiquiatria, né, com psicologia, porque eu comecei a criar esse hábito de aprender. E que eu acho que é muito bom para todo mundo aprender coisas novas, né? E meu recado para quem está começando o treinamento, quem quer entrar, se pode pagar, porque eu entendo que o valor, a princípio, parece alto, mas se tu fracionar ele em vários meses é mais em conta. Eu acho que é uma ótima forma de tu conhecer pessoas novas, de tu ter um suporte de uma pessoa profissional e de outras pessoas, de tu conhecer, se reconhecer, de entender melhor, ter novas perspectivas, de se questionar, de mudar paradigmas. Eu acho muito interessante, assim, eu acho que, enfim, quem tá afim de ter mais uma qualidade de vida melhor, né? Eu acho que é uma boa forma. E te empodera, né? E claro, tem que manter a mente aberta, né? Porque vai ser desafiador, vai desafiar coisas que a gente tem na cabeça. Então é bom ter a mente aberta para poder aprender e mudar a forma como a gente vê a vida. É isso. Obrigada. Tchau, tchau.